Então, todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa noite, em que a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo sobre a inovação no mercado pet, principalmente com sustentabilidade e com criatividade. É um bate-papo informal, em que a gente vai estar trocando ideias com especialistas e tendo essa oportunidade de troca, a gente conseguir num ambiente controlado, com o uso da tecnologia, fazer com que a gente possa aprender e, ao mesmo tempo, esclarecer dúvidas, ter ideias, entender como a gente pode estar aproveitando esses temas. Vejam que a gente está unindo 3 assuntos, principalmente. O assunto da criatividade e da inovação. Se você for ver, a criatividade vem sendo a habilidade mais importante hoje dos profissionais. E não sou eu que estou dizendo isso. O Fórum Econômico Mundial, que anualmente ele projeta isso em 2, 3 anos, até 2027, ele colocou que a criatividade vai ser a habilidade número 1. Para quê? Para que a gente possa estar dando respostas criativas a um ambiente que está em mudança constante. O segundo assunto é o próprio mercado pet, que vocês sabem é um mercado que tem um desempenho superior a outros segmentos de mercado e cresce mais do que a própria economia, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, é um mundo de oportunidades que a gente tem dentro do mercado pet. E terceiro, o tema da sustentabilidade, que é um tema que vem sendo há muito tempo falado, muitas empresas vêm fazendo ações efetivas sobre isso, mas quando você se depara com fenômenos climáticos como esse que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, né? A gente está acontecendo isso na China, isso está acontecendo no sul da Alemanha, muitas chuvas acima da média, em torno dos rios não preparados para isso, as cidades não preparadas para isso, e coloca a sustentabilidade cada vez mais como um tema urgente, necessário, para que a gente possa não só falar, mas agir em cima disso. Então, vejam a atualidade desse rol de assuntos que a gente vai estar conectando nessa noite, e é muito feliz estar aqui com vocês para que a gente possa ter realmente esse momento de troca entre os participantes, todos interessados, voluntários, que estão aqui para tratar desse assunto e dessas conexões. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem 2 convidados. O Felipe Mascarenhas, né? O Felipe ele tem uma experiência muito grande na área de marketing, gestão e liderança de equipes. E a gente tem também o Elton Leal, que já foi citado aqui inicialmente, que é meu colega, professor na SPM, é pesquisador na SPM, onde ele faz doutorado, e também é gerente de trade na Premier Pet. E tem aqui com a gente uma experiência muito grande para a gente explorar esse assunto nessa noite. Então, queria, inicialmente aqui, dar as boas-vindas, entender do Felipe e do Elton, quais são as expectativas aí para a noite. Sejam todos muito bem-vindos. Felipe, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer, Pimenta, pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito legal que a gente tem essa galera toda participando, né? Como você falou, todo mundo é voluntário para estar aqui, né? Então, mostra bastante o interesse das pessoas, né? Sobre o que a gente vai discutir hoje. E tenho certeza que vai ser bem produtivo. Para falar um pouco de mim, tenho mais de 10 anos de experiência, né? Na gestão de marketing de grandes marcas, né, globais, regionais, locais. Já trabalhei com a minha carreira inteira, basicamente, no marketing, trabalhando com bens de consumo, nem sempre em pet, né, comecei trabalhando com alimentos para humanos, já passei por categorias como sorvete, como chocolate, como bebida à base de soja, chás, enfim,
até que eu caí no segmento pet, me apaixonei, e já estou atuando nele há mais de 6 anos. Então, essa trajetória tem sido bem interessante e é sempre um assunto muito, muito gostoso de falar. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Legal, obrigado. Elton, por favor. Obrigado. Primeiro, Pimenta, pelo convite, né? Acho muito legal a gente poder ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre o mercado pet, né? Para falar também sobre temas que são tão atuais, né? Como inovação, como sustentabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que é bastante urgente hoje, né, na sociedade, e é importante a gente entender de que forma isso se estrutura quando a gente pensa consumo e quando a gente pensa mercado pet, né? Só falando um pouquinho de mim, eu sou gerente de merchandising da Premier Pet, eu atuo também lá na SPM como professor, como aluno também, né, sou doutorando, e tenho aí uma carreira também em pesquisa, né, fazendo pesquisa em prática de consumo, né, então entendendo como as pessoas, o que motivam as pessoas a consumir dentro dos diversos segmentos, né, e especificamente, claro, dentro do segmento pet. Então, acho legal que a gente tenha um espaço para esse fórum, né, para falar um pouco sobre como as coisas acontecem dentro do mercado pet, porque é um mercado que, apesar de estar crescendo muito, como o Pimenta falou aí no início, é um mercado que ainda carece, né, no nosso país, de bastante profissionalização, né? A gente ainda tem muito espaço para pensar em estratégias de trade marketing, para pensar em consumo de uma maneira um pouco mais estruturada, como outros canais já fazem, né? Como outros segmentos já fazem. Então, acho que tem uma oportunidade aí bastante grande, principalmente quando a gente fala do canal especializado, que são os pet shops, né? Que são as lojas especializadas aqui no Brasil. Legal. Elton, eu vou aproveitar do seu know-how como pesquisador, até para você dar um panorama, né? Antes da gente entrar no tema como um todo, de criatividade, sustentabilidade, como que está esse mercado pet? Como é que foi aí o ano de 2023? Como aquele crescimento, ele continua? O que a gente tem aí de novidade para saber sobre esse mercado que a gente deve estar de olho nesse momento? O Brasil hoje, Pimenta, ele é o terceiro maior mercado do mundo, né, mundialmente falando, quando a gente pensa em mercado de produtos para animais de estimação. A gente tem que levar em consideração que a gente passou por um período, os últimos 10 anos principalmente, passou por um período de grande desenvolvimento desse mercado dentro do país, né? Então, a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito, né? As lojas, principalmente especializadas, os pet shops, eles cresceram também, e agora a gente está começando a entrar num momento que a gente chama de maturidade desse mercado, né? Então, esse mercado ele não cresce mais a taxas tão elevadas como ele veio crescendo nos últimos anos, mas ele tende a estabilizar e agora a gente começar a trabalhar muito na premiumização dele, né, em produtos de maior valor agregado, e nisso entra muito essa questão da sustentabilidade, né. A gente sabe que o pet hoje, a relação do ser humano com o pet, ela é muito próxima, né, e nisso a gente acaba vendo que muitos do estilo de vida do tutor, ele passa para o pet. E isso acaba alterando nas decisões de consumo também. Então, como a gente sabe que as pessoas elas estão mais preocupadas, elas estão mais interessadas em entender temas relacionados à alimentação natural, à sustentabilidade, da onde vêm os ingredientes, né, de que forma esses ingredientes são produzidos, qual o impacto que isso tem no meio ambiente. Então, todos os temas como esses, eles acabam também impactando nas decisões de consumo. Então, nesse momento em que o mercado ele passa por um momento, né, de estabilização, de realmente de maturidade, de maturação, é importante a gente começar a entender o que as pessoas estão buscando, porque cada vez mais esse consumidor ele vai estar buscando valor. Então, é importante a gente entender isso para que os produtos traduzam esse valor na hora que a gente for fazer essa oferta para o consumidor. Legal, obrigado por enquanto, Elton. Eu vou continuar agora a conversa mais com o Felipe,
porque o Elton rapidamente ali comentou, né, do apelo cada vez mais de que os tutores estão buscando para os seus pets um comportamento que é muito parecido com o que eles estão. E eu queria entender do Felipe, é daí que vem esse apelo, esse é o aumento do apelo pela alimentação natural para os pets, Felipe? Qual é a importância aí que você vê hoje da alimentação natural e orgânica para os pets? Pimenta, como o Elton comentou, né, acho que isso é bem importante reforçar, essa relação entre pet e tutor, ela se modificou muito ao longo dos anos, né, isso por uma série de questões aí que vão, inclusive, além do mercado pet especificamente, né, as pessoas hoje, a gente pensa em grandes metrópoles, por exemplo, elas estão morando mais em apartamentos, as pessoas hoje não têm mais tanto aquela necessidade, aquela vontade de casar, formar família, então, tudo isso faz com que o pet ele tenha um papel dentro da sociedade, né, para os humanos como um todo, mais importante do que antigamente, né? Se a gente pensar em algumas décadas, os pets, né, os cães principalmente, eles eram tidos muito como animais de trabalho, né? Então, eles serviam para ser cães de guarda, ou para trabalhar, quando a gente pensa em áreas rurais ali, em rebanho e tudo mais, a gente sabe que isso ainda acontece, mas pensando de maneira geral, essa relação mudou muito. Hoje a gente sabe que, na opinião da maioria dos tutores, e é uma maioria esmagadora mesmo, a gente sabe isso por pesquisas que a gente realiza internamente, né, diretamente com os tutores, que hoje, para a maioria absoluta deles, o pet já é considerado um filho. Essa evolução, ela realmente é constante, né, porque o pet saiu do lado de fora de casa, ele passou a ser um membro da família, antes ainda ele passou a ser um amigo, depois um membro da família e hoje é um filho. Então essa relação, ela fez com que todo o entendimento, né, do tutor em relação ao pet, ele se modificasse completamente. Então se a gente está falando de um filho, o tutor ele vai querer de fato o melhor para esse filho, né? E aí, naturalmente, também a gente começa a conectar outras tendências, né, que fazem com que esses produtos com apelo natural, eles tenham relevância, né? As pessoas hoje também estão mais preocupadas com o que elas consomem, com a própria saúde, né? Então, esse interesse, essa busca, né, por esse tipo de informação a respeito do que elas estão consumindo, também faz com que isso seja repassado naturalmente para o pet, porque é justamente esse o ponto, né, uma relação de pai e filho. Então, naturalmente, esse hábito acaba sendo mais transmitido de uma maneira orgânica, vamos dizer assim, para o pet, a partir do momento que ele se torna um membro da família, um filho, e ele tem esse papel preponderante aí dentro desse universo familiar que a gente está comentando. Então, tudo vem daí, né, mas está tudo conectado também muito com o comportamento humano, com o que a pessoa está buscando para si mesma, e pela importância que o pet tem, ela acaba transmitindo esses mesmos valores, essas mesmas necessidades para ele. E daí que vem essa história do natural e do orgânico. Você pode rememorar para a gente um pouco como é que estão organizados esses alimentos? Sim, os alimentos com apelo natural, né, eles contam ali na formulação deles, geralmente, com os ingredientes naturais, que são aqueles que vêm diretamente da natureza e não passam por grandes alterações ou adições ali de produtos sintéticos, por exemplo, que transformam a característica nutricional desses produtos. Então, esses produtos que têm esse apelo natural, geralmente têm esses ingredientes com mais fartura dentro da composição, né? Os orgânicos, a gente está falando de algo mais diferente, né, quando a gente pensa nesse contexto como um todo, porque o orgânico, além de natural, ele também tem uma série de critérios, né, no seu processo produtivo, inclusive, para ele ter a chancela do orgânico, né? O orgânico, ele tem uma certificação ali que o tutor ele pode encontrar através de um selo na embalagem, que depois a gente até pode passar com mais detalhes sobre isso, né? Mas o orgânico também tem todo esse contexto um pouco mais amplo, né, em relação ao ingrediente natural, basicamente. Então, ele tem propriedades diferentes que vão muito além do aspecto nutricional. Então, tem toda a questão de manejo, por exemplo, que não são utilizados agrotóxicos sintéticos ou algum tipo de fertilizante químico, por exemplo, na produção desses alimentos. Tem também uma questão aí que a gente já falou ali no início, né? O tema vai ser muito sustentabilidade. O orgânico também tem essa preocupação com o meio ambiente, porque
ele pode gerar mais emprego, porque o tipo de produção não envolve tanta máquina, né, no campo, então tem mais pessoas trabalhando para produzir um alimento orgânico, né, além de ajudar também na conservação do meio ambiente, a preservação do solo, enfim. Então, o orgânico, ele pega um espectro um pouco mais amplo do que simplesmente a gente falar de um ingrediente natural, vamos dizer assim. Muito legal, cara. Muito bacana e ver que esse assunto está sendo tratado em muitos detalhes, né? Eu gostaria de já deixar em aberto aqui no chat, eu pedi para o pessoal que está chegando que se apresente, fale de onde está falando, e a gente combinar que você pode estar levantando a mão, assim, ó, que nem eu estou fazendo aqui, ó, para você poder perguntar. Como o próprio Frederico já levantou aí, Frederico, vai lá, por favor, né? Uma primeira pergunta aí para o Felipe. Legal, obrigado. Felipe, quando a gente fala em alimentação natural, né? Só para contextualizar, eu entendi qual foi a definição que você utilizou para fazer alimentação natural e paralelo com orgânico. Nós não estamos falando naquela alimentação natural que vejo eu que é uma mercadoria muito de nicho, né? Que é aquele alimento que é produzido sob normas, muitas vezes até de mapa tal, mas de uma maneira muito, muito caseira mesmo. Ou seja, não estamos falando daquele alimento caseiro que está sendo industrializado, não, né? Não, o que eu estava comentando a gente está pensando muito mais nos alimentos industrializados mesmo, Frederico, que tem na sua composição, né, hoje em uma escala maior, uma preponderância maior, os ingredientes naturais, né? Então, a gente tem também esse outro nicho, mas foi bem como você comentou, é um nicho ainda de ter aquela comida caseira, vamos chamar assim, né? Mas que também ainda passa por esse processo de profissionalização, né? Porque às vezes a gente até vê muitas pessoas produzindo isso de maneira caseira, mas a gente sempre tem que colocar com um ponto muito importante, né, quando a gente pensa nesse tipo de alimento, que é o balanço de nutrientes, né? Porque não adianta a gente colocar lá ingredientes que a gente considera que vão ser saudáveis para o pet, que a gente acha que são saudáveis para a gente, que vão ser saudáveis por consequência para o pet, sem ter o balanço nutricional para a necessidade daquele animal, que é muito específica, né? E hoje ela está cada vez mais específica, porque os animais têm necessidades distintas, né? Tem animais que precisam comer produtos com um nível calórico mais baixo, outros que precisam de um aporte nutricional calórico mais alto por serem filhotes ou por estarem passando por algum problema de saúde momentâneo ou crônico, enfim. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas essa questão dos ingredientes naturais, ela se manifesta no ponto que eu comentei, mas quando a gente pensa nesses ingredientes, nesses produtos, né, com apelo natural, mais industrializados mesmo, a gente não está falando do alimento seco, do alimento úmido, por exemplo. Tá, e uma segunda pergunta, desculpa, não quero tomar muito Imagina. tempo. Quando você fala do orgânico, você está descartando o uso de transgênico? Sim, por definição, sim. Por definição, o orgânico, ele não tem nenhum tipo de modificação genética, né? Então, ele é produzido ali da maneira mais natural, como o alimento veio ao planeta, vamos dizer assim, né? Claro que ele passa por modificações naturais ao longo do tempo, isso faz parte da evolução, mas o orgânico não tem nenhum tipo de modificação genética. Ele passa, como eu falei, por uma série de outras questões também no manejo, né? Então, toda essa questão de não ter uso de agrotóxico sintético ou algum tipo de aditivo químico na produção faz com que ele tenha essa característica orgânica que, como eu falei, ela tem uma legislação por trás, né, e tem um certificado que é conferido para os produtos que têm esse tipo de ingrediente. É isso. Marco, eu sei que está com a mão levantada, mas eu queria só emendar nessa história dos certificados, né? De que maneira a indústrias, e a Premier Pet, especialmente, né, que você representa aqui nesse bate-papo, consegue garantir essas certificações e que esse produto é orgânico mesmo, que os ingredientes são naturais. Eu queria que você comentasse assim, o que tem por trás, no sentido de estar dando para o tutor e para os donos de pet que estão aqui nos acompanhando nessa live, a segurança de que o produto ele tem essa qualidade prometida. Claro, primeiro deixa eu já pedir desculpas por antecipação, porque meus cachorros vão latir daqui a pouco, vocês devem estar ouvindo aí, mas a gente está falando de pet, então tá tudo bem. Se vocês ouvirem latindo, já saibam que ouviram qualquer barulho aqui, já complica. Mas esse assunto é importante, Pimenta, esse detalhe é importante, né, porque
o tutor ele tem que estar muito atento à embalagem, principalmente. A embalagem é o ponto mais nobre de contato ali, né, que o tutor pode ter com o produto, e é ali que geralmente a indústria ela comunica que ela tem algum tipo de certificação, né? A gente na Premier faz isso, e a gente garante tudo isso por conta desses selos de certificações que a gente possui. Os selos, eles são a grande garantia para realmente dar transparência que dentro daquele produto a gente tem um ingrediente certificado, um ingrediente orgânico, enfim, seja lá qual for, e todo esse processo de certificação, ele é muito rígido, né, porque ele é feito por auditorias externas, independentes, não é a Premier que está falando que ela tem um produto certificado, sabe? Não, são auditorias, são órgãos externos, né, que atuam de maneira bastante independente, que fazem essa audição, tanto na nossa fábrica, quanto na fábrica do fornecedor da matéria-prima, para garantir que a cadeia inteira esteja com o ingrediente que a gente está falando que tem ali, garantido. Então, esse é um processo muito cuidadoso, né, que a gente tem por aqui, para realmente garantir o que a gente está prometendo, né, o que a gente está comunicando para o tutor nas nossas embalagens e, por consequência, evidentemente, no nosso produto. Então, o tutor ele pode ficar muito atento a isso, né, observar esses selos. Então, ele vai ter um selo de orgânico, ele vai ter um selo de cage-free, que são de galinhas de ovos de galinhas criadas soltas, tem selos de bem-estar animal, enfim, tem uma série de certificações que o tutor ele pode buscar na embalagem. Legal. Vamos lá, vamos ver as perguntas. Então, primeiro o Marco, por favor. Só no mudo, Marco. Tem que ligar seu microfone aí. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marco. Parte da pergunta já foi respondida, que é sobre as validações aí, a rastreabilidade, vamos dizer, da onde vem, né, o alimento, como ele... Sim. O orgânico hoje, ele compete hoje com o produto industrializado, né, em grande parte, dependendo do que o tutor quer comprar, né, que tipo de produto que ele precisa para atender o PET que ele tem lá. Hoje, o prazo de validade dos orgânicos é um prazo mais curto hoje, que você vai lá na prateleira e você olha, ele tem um prazo de validade hoje que pode ser um poder de decisão para não fazer essa escolha, porque a validade é curta. Como que está isso hoje? Marco, isso depende muito do processo produtivo, tá? Mais do que o ingrediente em si. Então, isso varia de acordo com o tipo de alimento que a gente está falando. Posso dizer, por exemplo, o alimento úmido, ele pode ser ele pode ter na sua formulação fontes de proteínas e ingredientes em geral orgânicos ou não, mas ele vai ter o mesmo tempo de prateleira, o mesmo tempo de vida, porque o processo garante isso para ele. Então, isso, de maneira geral, independe muito do ingrediente, é muito mais o processo que manda para ter esse tempo de validade aí, o tempo de prateleira, né, garantido. Então, de maneira geral, não tem tanta relação com o ingrediente assim, muito mais com o processo produtivo mesmo, embalagem, tudo mais, conservação, para que ele consiga atingir ali o tempo de prateleira que a indústria confere para ele. Ah, perfeito. Então, a similaridade hoje está ali entre os produtos. Muito próximo. Muito próximo. Então, legal, está respondido. Obrigado. Então, obrigado. Imagina. Ana, você estava com a mão levantada, cansou de estar com a mão levantada aí? Não, eu tenho uma pergunta, não sei se o Felipe vai conseguir me responder, é sobre a certificação. É uma dúvida mesmo. Porque hoje em dia os tutores, eles são bem exigentes em questão de informação também, né? No site, né, a gente vê que na embalagem tem os selos, né, certificações dos ovos, né, do bem-estar. No site, eu consigo ter informação sobre as empresas, se realmente essa empresa faz parte daquele selo, porque hoje em dia o pessoal não... Falando assim, né? Hoje o pessoal coloca muita coisa, mas às vezes tem aquela pessoa ainda que é um pouco duvidosa, né? E eles precisam ter mais uma afirmação, né? No site eu consigo ter, que lá na Premier, por exemplo, na embalagem tem, e na Premier
tem essa certificação que é real? O tutor consegue ter a certeza? Então, dentro do nosso site, lá, quando ele entra num produto que tem esse tipo de certificação, ele pode ver a mesma informação que ele tem na embalagem. Então, a informação é exatamente a mesma, né? Ele consegue sim ter acesso, ele não necessariamente precisa da embalagem, né, para ter acesso a esse tipo de informação. E a gente também faz todo esse esforço de trabalho de comunicação, né? Em rede social, nas nossas plataformas, a gente também sempre fala sobre o assunto para dar mais detalhes, né, a respeito disso. Então, na embalagem mesmo falar de um exemplo aqui, né, da linha Premier Seleção Natural, que a gente tem a proteína do frango Corin, no verso da embalagem a gente explica exatamente do que se trata essa proteína, né. A gente conta toda a história da Corin, da filosofia de produção deles, da qualidade do ingrediente. Então, a gente tenta pulverizar ao máximo a informação para que ela chegue, né, e que fique acessível para os tutores da maneira mais granular possível. Então, no site ele consegue enxergar, assim, essa informação, que é a mesma que ele encontra na embalagem. Eu estava no mudo esse tempo todo? Não, você estava. A gente ouviu tá bom. Porque eu estava aqui de ouvido nos cachorros, entendeu? Não, não te preocupa, não está vazando áudio, relaxa, tá todo mundo bem, todo mundo. Beleza. Aqui, a maioria tem cachorro, gato, ninguém está. Tá tudo bem. Com isso. Cara, antes de trazer mais pro Elton um pouco, depois a gente começar um bate-papo todo mundo, uma curiosidade que eu tenho, que eu queria ouvir de você, esses novos ingredientes, cara, quinoa, chia, cúrcuma, né? Quer dizer, isso faz parte desse universo de trazer novos alimentos, ingredientes, né, para os alimentos. E eu queria que você comentasse um pouco do trabalho de pesquisa que a Premier faz, né, já que você conhece mais sobre a Premier, no sentido de mostrar quais são os benefícios ou se riscos eventuais, talvez, do uso desses ingredientes. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Uhum. Vamos lá. A Premier, ela tem um trabalho de pesquisa científica muito forte, né? Então, tudo que a gente faz aqui, qualquer produto que a gente lança no mercado, ele passou por um crivo científico muito robusto. Então, não tem nada que vá para o mercado que a gente não tenha a segurança absoluta da entrega nutricional, né? E da saudabilidade que o animal vai ter ao consumir aquele produto. Então, a gente tem uma tecnologia, né, e pesquisa científica que é um dos pilares da companhia. Então, para falar da Premier, dá para resumir dessa maneira. Tudo que a gente faz tem trabalho científico, tem muita pesquisa envolvida para garantir que os alimentos, eles realmente consigam nutrir o pet da melhor maneira possível em todas as suas necessidades, né? De maneira geral, quando você fala desses ingredientes, Pimenta, a nutrologia, né, dentro do nosso mercado pet, ela avançou muito, né, nos últimos anos. Por isso que hoje a gente vê uma gama de ingredientes muito mais disponíveis, né, dentro dos alimentos para essa categoria do que a gente via anteriormente, que eram produtos mais básicos, né. Então, a gente também tem esse papel de inovar e de trazer novos ingredientes, trazer novas possibilidades e soluções para os tutores garantirem ainda mais a saúde e a qualidade de vida para os seus pets, né? Como a gente estava falando, eles são filhos hoje em dia, então a gente tem que estar sempre na vanguarda para entregar o que há de mais novo e de mais atual em termos de ingrediente, de pesquisa científica, enfim, de qualidade. Então, para falar de algum desses ingredientes, né, você mencionou alguns deles, então, cúrcuma, por exemplo, todos eles têm algum tipo de funcionalidade, né, de benefício. Então, a cúrcuma, por exemplo, ela é rica em antioxidantes, então isso pode ajudar no combate de radicais livres, que vai interferir no processo de envelhecimento, por exemplo. A quinoa que você também comentou, né? Quinoa é rica em proteína, pode também ter uma ajuda muito grande e importante ali para a saúde cardiovascular, por conta desse processo, né? Tem muitos ômegas também, então são ingredientes que acabam ajudando muito nessa questão nutricional, né? Para que o pet realmente ele tenha mais possibilidades ali nutritivas, né? Para garantir uma saúde, uma longevidade cada vez maior. Então, essa coisa dos novos ingredientes, né? Que a gente está falando aqui, a gente falou de 2 deles, mas a lista é infinita, né? Essa gama de produtos, essa variedade de ingredientes, ela chega muito por conta desse avanço mesmo
na pesquisa e nas possibilidades aí para ofertar o melhor tipo de alimento para o pet, que também está muito conectado com a alimentação que a gente vê para o humano também, né? As pesquisas vão avançando no nosso campo e a gente tenta traduzir também e entender se há aplicabilidade também para os pets. E para fechar o assunto, né, que você tinha comentado, risco ou alguma coisa do tipo, como eu falei, tudo é testado, né, então a gente tem segurança, mas é sempre importante deixar claro aqui para todo mundo, né, para os tutores especialmente, que qualquer mudança na dieta, para entender qual o melhor alimento para o pet, para a necessidade dele, é importante a indicação do médico veterinário. Então, o tutor tem que ter sempre esse zelo, né, para realmente conseguir oferecer um produto que seja adequado para aquela necessidade nutricional que o pet dele está passando naquele momento de vida, que ela vai mudando ao longo do tempo, né, ela não é única. Então, ele começa com um nível de exigência nutricional na fase inicial da vida, e isso vai mudar ao longo do tempo. Então, essa rotina de consulta e atendimento com o médico veterinário é super importante para garantir também a saúde e a qualidade de vida dos pets. Legal. Você está falando, então, que esses alimentos, além de valores nutricionais, eles têm também questões que são funcionais, é isso mesmo, Felipe? Isso. Muitos desses ingredientes têm propriedades funcionais, né, que ajudam, além do aspecto nutricional intrínseco que eles já têm também, né? Então, são ingredientes que oferecem, geralmente, e proporcionam, claro, dentro de uma dieta equilibrada, né, de uma vida saudável, com esses benefícios que são entregues através deles. Legal. Muito legal, muito bacana. Vamos ver se tem alguém especificamente, alguma pergunta para o Felipe, que eu quero ouvir um pouquinho o Elton, mas o Felipe já está aqui na tela cheia. Ver se alguém tem ainda alguma questão, né? O pessoal que trabalha aí com promoção, que tem pet shop, né? Aproveitar se tem alguma dúvida, né? Até comentar para a gente ouvir aí se o tema da alimentação natural tem aumentado dentro das lojas, o pessoal tem perguntado mais sobre isso, né? Seria legal a gente ter um momento aqui de diálogo para que a gente possa trocar um pouquinho entre nós aqui, para não é uma grande entrevista aqui é um bate-papo, né? E a ideia é ouvir de vocês também, de que maneira vocês, donos de pet shop, motores, estão vendo esse assunto aí da alimentação funcional. Se alguém quiser levantar a mão e dar o seu depoimento, por favor. Vai lá, César. Boa noite novamente. Mas concordando, né, com o que o Felipe falou, acho que faz todo sentido. A gente que vive a realidade do pet shop aqui mesmo na minha rede, a gente tem visto a saída desses produtos naturais, né? A gente até tá investindo num corredor especificamente para produtos naturais, porque tem chamado a atenção. Antigamente era mais a questão do valor, algo do tipo, mas hoje, como os tutores estão tratando como filho, eles querem o melhor, né? Então, a divulgação, a venda dos produtos naturais está aumentando bastante. Assim. Tem até algumas novidades de algumas outras marcas também, da própria Premier, a gente tem uma excelente saída, né? Então, bacana estar participando desse assunto. Acho que faz todo sentido. Legal. Queria aproveitar, então, e até trazer o Elton aqui para essa conversa, já que ele falou de ter um corredor específico, né? De que maneira esse assunto, Elton, você como especialista em merchandising, vê que o natural, ele afeta nas lojas, no layout das lojas. Qual é aí a sua opinião sobre isso? Quais são os comentários que você teria para fazer? Você tem que abrir seu microfone, por favor. Desculpa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de comportamento de compra, né, é óbvio que a gente tem que pensar no espaço da loja, né, e em como as categorias de produtos, elas são construídas dentro do varejo para facilitar esse processo de compra pelo consumidor. É uma matemática bastante complexa quando a gente pensa, porque a gente tem que levar em consideração o canal que a gente está falando, né? Então, se a gente está falando de pet shop, a gente está falando de canal especializado, né? Então, compra de alimento, por exemplo, no pet shop, é o que a gente chama de categoria destino.
As pessoas saem de casa, vão ao pet shop para comprar especificamente esse produto. Alimentos para pets são vendidos em outros canais de venda também. Só que nesses outros canais de venda, eles não são alimentos destino. Então, essa mudança, né, essa relação entre canal, entre produto, entre categoria, tudo isso influencia na forma como o consumidor vai comprar. Mas especificamente a gente falando, então, de mercado pet, né, de alimentos dentro do canal especializado, é muito importante que a gente tenha um estudo de categoria para a layoutização da loja, para a organização da loja, que permita facilitar o processo de compra para o shopper, para a pessoa que vai lá, para o tutor que vai lá comprar o alimento para o seu pet. Isso de acordo com o que a gente chama de árvore de decisão, que é a forma como ele pensa, a forma como ele faz escolhas dentro da loja, né? De uma maneira muito simples, assim, simplificada, a gente precisa organizar a loja de um jeito que eu facilite para que esse tutor entenda o valor desse produto. O Felipe mesmo falou, a gente tem uma série de complexidades e de informações que são relevantes para o processo de tomada de decisão. Então, eu tenho selo de certificação, eu tenho ingrediente funcional, eu tenho proposta nutricional do produto, eu tenho uma série de coisas ali que precisam ser percebidas por essa pessoa que vai lá comprar. Então, como o César falou, você tem um corredor, por exemplo, onde eu só tenho produtos naturais, é uma estratégia, é uma forma de você facilitar o processo de compra para o tutor que está buscando esse tipo de material. Você pode ter também o que a gente chama de planograma, né? Eu posso ter uma organização desses produtos de forma que eu facilite também para o tutor que ele entenda a diferença entre os diversos produtos que existem com proposta natural, para que ele faça a melhor escolha de acordo com a relação que ele tem com o pet. E, por último, eu posso desenvolver materiais de comunicação que ajudem também no processo de tomada de decisão, que diferenciem, por exemplo, os diversos produtos que existem. Lembrando aqui que a gente está falando de canal especializado, né? Qual que é a característica do canal especializado? Eu vou ter um mix de produto muito mais segmentado, ou seja, com muitas propostas de valores, e isso acaba impactando na hora do tutor entender o que está sendo ofertado para ele dentro da loja. Então, quanto mais eu puder facilitar para ele o entendimento entre as diferenças entre os produtos, eu vou conseguir fazer com que ele perceba, e o melhor, que ele faça a decisão acertada, né? Que ele escolha o produto correto, o produto ideal para a relação ali que ele tem com o pet no dia a dia. Legal. Antes de passar para o Frederico, eu queria que você fizesse essa relação dessa escolha, e isso são as práticas de consumo em que o consumidor começa a buscar, então, assim como aquela pessoa que vai no supermercado comprar alimento para ela só, para ela própria, e ela vai nos orgânicos, ela vai no natural ou no dietético. O que você está dizendo é que o tutor que tem essa prática de consumo também, de buscar esse alimento com esse viés orgânico e natural, já vai direto para esse corredor e vai estar encontrando todas essas informações. Queria que você explorasse um pouquinho esse assunto, por favor, Elton. Tá bom. Quando a gente fala de prática, né, as práticas de consumo, elas são derivadas das práticas sociais, né? Então, para ser uma prática, ela precisa automaticamente atender a ter os elementos que compõem uma prática. Quais são esses elementos? Então, uma prática ela é composta, primeiro, de objetos, de produtos, então precisa existir. Então, aqui a gente está falando de alimentação natural, ela precisa de significados que sejam comuns a esse grupo de pessoas que participam dessa prática. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma acreditação, de uma certificação, isso precisa ser compreendido pelas pessoas. As pessoas precisam entender o que aquilo significa. Então, esses significados precisam estar claros. E precisam ter as competências, né? Que é a pessoa que executa aquilo no dia a dia. Então, quando a gente fala de determinadas práticas de consumo, a gente está falando disso, da gente entender como esse tutor, ele
percebe isso na sociedade, ele percebe isso no grupo de WhatsApp, na conversa que ele tem com outro tutor, na conversa que ele tem com os prescritores, com o veterinário, na informação que ele recebe do criador, por exemplo, e que isso vai compondo nele um jeito, uma forma de fazer, dele escolher, por exemplo, uma alimentação para o pet dele. Então, isso vai formar uma prática. Então, é muito importante que a gente entenda isso, entenda que a gente precisa, de alguma forma, oferecer os objetos, os produtos que já estão lá, estão dispostos, mas eu preciso oferecer para ele esse entendimento. Então, eu preciso ter ali materialidades que ofereçam para ele esse conhecimento, são lá as embalagens dos produtos, são as comunicações na loja, que vão ajudar ele a tomar essas decisões, e eu preciso formar competência nisso. Então, o tutor, cada vez mais, ele vai formar essa competência a partir de todo mundo que está envolvido nessa prática. Então, ele vai saber das informações com o veterinário, ele vai receber informação pela rede social, ele vai receber essa informação de um amigo, de um vizinho, ele vai receber essa informação do próprio lojista, da equipe que está ali treinada e capacitada para informar para ele entre os diferenciais de produto, para que ele faça a escolha correta do produto que atende à necessidade daquela relação entre ele e o pet dele. Legal. Muito obrigado. Frederico, por favor. Ô, Elton, tudo bem? Tudo bem. Então tá, joia. Elton, atualmente, né, falando de canal especializado, como é que está, digamos assim, a abertura, né, dos gestores, né, os gerentes, proprietários, CEOs, né, das grandes redes, em relação a abraçar, né, a acolher essas novidades todas? Eu pergunto porque comecei no mercado pet em 97, eu falava de merchandising, era eu, você entendeu? Era eu construir pilha na porta da loja, e às vezes os caras, era muito na amizade, sabe? Assim, pô, você ficava amigo do dono da loja, do balconista, deixa eu montar uma pilha ali e tal, não sei o quê, mas era muito assim na base assim, da relação. Hoje a gente vê as grandes cadeias aí, a gente percebe que existe uma mudança muito drástica daquilo que a gente fazia na amizade em relação ao que é o business hoje, né? Como é que hoje os grandes gestores, as grandes redes, recebem essas novidades, como, por exemplo, a alimentação natural, no que diz respeito a abrir espaço, a permitir a colocação de material? Como é que funcionou hoje essa relação com os grandes gestores em relação às novidades? Bom, primeiro, Frederico, acho assim, o ponto que a gente precisa entender é que o canal especializado, ele é um canal formado por muitos segmentos, né? E esses segmentos, eles têm níveis de maturidade diferentes. Então, por exemplo, quando você olha para uma loja de esportes, para uma loja de perfume, e você olha para uma farmácia, e você olha para um pet shop, você vai ver que eles todos têm nível de maturidade diferente no que diz respeito a olhar para todas essas estratégias de trade marketing, de merchandising, de gestão de categoria, que são ferramentas importantes para fazer com que o negócio aconteça de uma maneira mais racional, mais otimizada, pensando em consumo. Agora, especificamente o pet shop, a gente tem que entender historicamente o que é o pet shop no Brasil. Então, o pet shop no Brasil, ele vem, né, dos últimos 20 anos aí, num crescimento muito grande, praticamente, assim, o mercado explodiu. A gente tem, historicamente, se a gente pegar, inclusive, as principais cadeias do Brasil, elas vêm, historicamente, de casas agrícolas, né? Então, eram casas agrícolas que começaram a vender, principalmente alimento, porque é o principal produto, né? A principal parte do percentual de faturamento de um pet shop é alimento, que começaram a vender alimento para animais de estimação, e o boom do mercado fez com que essas redes crescessem muito, crescessem demais. Então, elas primeiro cresceram e agora elas estão passando pelo processo de profissionalização, de entender a importância dessas ferramentas. E aí, cada uma no seu tempo, né? Cada uma é um pouco diferente nesse processo de construção de conhecimento. Mas elas são mega abertas, super abertas para entender, porque isso é uma demanda do mercado. A gente tem que entender que tudo que acontece, acontece a partir daquilo que o mercado está pedindo. Então, assim, o mercado hoje quer vender, o tutor hoje, ele quer dar alimento natural para o pet, porque o pet é o filho dele, e para ele
quer o alimento natural, então ele quer dar essa mesma coisa para o pet. Então, automaticamente, o mercado vai querer e ele cada vez mais vai perceber a importância dessas ferramentas, desses materiais, para poder utilizar. Aí você vai ter outras coisas entrando, como estão se estruturando em termos de estratégia de media kit, de retail media, de como isso vai estruturar, é uma coisa para o futuro ainda, mas todos estão abertos, cada um, né, no seu nível de maturidade, abertos para que isso aconteça, sim. Esse é um processo de inovação, né, Elton? Eu queria que você falasse um pouquinho ali, né, se tem um dos temas aqui da nossa live, a gente já falou sobre a questão da sustentabilidade, como esse assunto natural tem uma relação direta com isso, mas esses produtos, essa nova forma de organização das lojas, como o Frederico estava comentando, né, que anos atrás eram ainda muito mais amadoras, a gente pode chamar assim, né, tudo isso vem de ondas de inovação que buscam atender um cliente, no caso, um tutor mais exigente. É isso aí, né? A gente precisa estar aberto para a inovação, porque além da mudança da relação do tutor com o pet, a gente tem uma mudança da forma como as pessoas consomem. Então, assim, isso também impacta, né? Então, hoje, o tutor, ele é omnicanal, né? Ele compra pela internet, mas ele quer estar na loja física, às vezes ele pesquisa na loja física e lá de dentro da loja física ele está comprando pela internet. Então, cada vez mais a gente precisa estar preparado como indústria, como varejo, para entender quais são as demandas desse mercado, e aí especificamente falando de um canal especializado que vai trabalhar com produtos de altíssima qualidade, alto nível de segmentação, como é que eu traduzo isso para esse cara que vai lá comprar, para que ele faça a percepção de valor, para que cada vez mais eu tire esse tutor, né, de um olhar de produto commodity, que ele vai lá, ele não entende a diferença, então ele vai para o preço, para que ele passe a perceber o valor do produto que está sendo oferecido para ele, e aí entendendo, né, esse valor que tem para o pet dele, ele esteja disposto a pagar mais e a comprar um produto de maior qualidade. E isso tudo, a forma de você fazer isso é através da inovação. Então, seja através da tecnologia, seja através da comunicação em embalagem, seja através das próprias técnicas, né, das ferramentas do trade marketing para você construir um ponto de venda que seja mais eficaz nesse processo de comunicação com o shopper. Muito legal, muito bacana. E inovação no trade, né, é um dos temas que a gente vem abordando cada vez mais nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, e é o tema escolhido pela parceria da Premier Pet com a SPM para a gente ter o nosso primeiro curso. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? E você vai ver como isso é uma oportunidade para você também abrir a sua mentalidade para esse novo jeito de pensar. Mas antes eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo, nosso colega, professor de SPM, Ricardo Migliano. Ricardo, por favor. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, Boa noite. Eu sempre acompanhei o varejo de inúmeras formas, né? E o que eu pude perceber com o tempo é que os bancos foram aprender com supermercados, né? Hoje nós vemos as padarias aprendendo com restaurantes, as bancas de revistas aprenderam com conveniências. E quais são as referências que você acha que seriam mais interessantes para o mundo pet aprender, sabe, com outros varejos? Que varejos você acha que poderiam ser relevantes para todos eles? Hoje, quando a gente pensa no varejo pet, a gente tem, por exemplo, muito a aprender com o varejo de produtos específicos para criança. Existe muita similaridade. Eu percebo que o varejo ainda não é um varejo também totalmente profissionalizado e desenvolvido no Brasil, né? Aí a gente vai encontrar benchmarks principalmente fora do país, onde esses mercados eles já estão numa curva de maturação muito mais desenvolvida do que a nossa aqui, mas eu vejo como um benchmark bastante interessante, por exemplo, esses varejos que são especializados em vender produtos para criança.
que existem as mesmas similaridades. São produtos altamente complexos, mix de produtos muito grandes, né, com uma proposta de venda de valor muito grande, de produtos premiumizados, e com uma dificuldade de entendimento para o shopper que vai comprar. E uma necessidade e uma dependência também dos formadores de opinião, dos prescritores. Então, no caso, por exemplo, do PET, a gente tem os médicos veterinários, a gente tem os criadores, né, que acabam influenciando, e aí, no caso das crianças, a gente vai ter os médicos pediatras, que também vão estar influenciando. Então, existe bastante similaridade. O supermercado hoje, ele é um canal generalista, quando a gente olha especificamente a categoria de produtos de alimentos, por exemplo, para pets, né? Então, é muito diferente. Então, apesar do supermercado ele ter uma curva de maturidade e de desenvolvimento de trade, de gestão de categoria, tudo isso, assim, muito à frente, né, do que é o mercado, que é o varejo especializado, o varejo do pet shop, ele tem lá o produto pet como uma categoria de conveniência e não como uma categoria destino. Então, isso muda bastante a forma como o shopper que compra em um e compra em outro, ele acaba tomando o processo de decisão. Lá você vai ter produto muito mais comoditizado, são produtos de mais baixa qualidade, diferente. Então, eu não sei se todas as boas práticas que existem lá poderiam ser transferidas, por exemplo, para o canal Pet. Mas eu ia perguntar o seguinte, você não acha que o Pet Shop também ele tem virado uma similaridade com uma espécie de shopping center, no sentido de que você vai ter a parte de alimentação, você tem a parte da farmácia, você tem a parte de banho e tosa, você tem a parte de estética, né? Quer dizer, são vários serviços que estão integrados dentro de um mesmo ambiente. Você acha que essa similaridade ela pode ser feita, Elton? Ela tem, dentro do Pet Shop, você tem ele como um centro de polarização, né? Onde você concentra uma série de serviços. Mas é importante a gente entender que hoje ainda 70% de tudo que é vendido no Pet Shop ainda é alimento. Uhum. Então, ainda tem isso. Tem aí, no caso, a inovação, uma possibilidade, né, uma oportunidade de você desenvolver muito mais essas outras áreas, essas outras categorias, principalmente de serviços, que ainda não são tão exploradas. Mas, sim, eles entregam uma proposta de valor, né? Uma proposta de valor única, assim. E uma coisa interessante que você falou disso, quando você fala sobre o Pet Shop oferecer serviços, oferecer outras categorias de produto também, é entender a experiência. Então, existem alguns canais que conseguem trabalhar essa experiência de uma maneira bastante diferenciada, e que talvez sirvam de benchmark para o Pet Shop, porque o Pet Shop hoje, ele é um espaço, não só um espaço de compra, mas ele é um espaço lúdico. As pessoas vão com seus pets, as pessoas vão com seus filhos. Então, você tem, hoje, praticamente você não tem mais venda, né, de animal dentro dos pet shops, mas você ainda tem ali, às vezes, um agility dentro da loja, você tem espaço, às vezes, de café dentro da loja para as pessoas levarem seu pet. Então, essa experiência de convivência também, ela faz bastante diferença, né, quando a gente pensa num ecossistema todo, e que ainda não é tão explorado como poderia ser explorado dentro do Pet Shop. E que talvez outros segmentos consigam fazer isso bem melhor. Eu concordo com você, e acho que falta um pouquinho mais de ludicidade nos pet shops. Assim como você vê lá fora, tem uma ludicidade bem maior, né? No Japão, você vê uma ludicidade fantástica, né? Na Ásia, em alguns lugares. Então, aqui acho que tem um caminho para essa vertente para percorrermos. Eu acho que é por aí, sim. Concordo com você. Eu já vou passar a palavra para o Marco, mas eu coloquei esses dias o vídeo lá na China, né, em que os caras têm um espaço de convivência com os gatos, por exemplo.
né? Então, você paga ingresso para ficar fazendo carinho nos gatos. Olha só a oportunidade que você tem de inovação, né? Que é algo que pode ser gatos que podem até estar para adoção, e aí você começa a juntar aí modelos que são interessantes, né? Voltados a ESG, né? Enfim. Obrigado aí, Ricardo, pela sua consideração. Marco. Boa noite. Olá, Elton. Não, realmente o que o Elton acabou colocando. Eu trabalhei com puericultura há muitos anos também, né? E as lojas de bebê você leva o seu filho, né? Então, se você pensar quando você está indo num pet shop sozinho, você está pensando no seu filho e você está indo com ele. Então, a experiência de você lá, para o seu filho, você vai comprar uma mamadeira, lá você vai comer um comedouro, você vai comprar um brinquedo, vai comprar uma caminha, vai comprar um berço. Quer dizer, eu acho que hoje isso está muito mais a experiência voltada mesmo para o filho, né? E as lojas de bebê, eu sempre pensei comigo, são hoje, tirando a estética e a clínica, que não estão presentes como está no pet shop, mas existe ali um grande apelo para se aprender ali como que as mães fazem ali e como a gente cativa os tutores para fazer vamos dizer assim, as promoções, né? Precisamos aprender com as lojas de bebê, que isso hoje você ainda não tem muito bem desenhado nas lojas de varejo, que eu acredito que se eles aprenderem um pouco vamos fazer umas promoções de roupinhas, vamos fazer umas promoções de comedouros, então, quer dizer, a gente ainda tem que começar a entender se realmente a mãe fala, olha, hoje é o dia de promoção na loja tal, porque vai ter lá desconto, e aí a compra por impulso vai que vai, porque você chama para esse tipo de operação. Olha, Elton, antes de você responder, eu queria que você respondesse já comentando, por favor, com relação a esse curso que a gente criou, que é de inovação no trade marketing do varejo pet, que eu acho que vai responder muito dessas questões, né? Começa agora no dia 17, esse curso, ele pode ser online, pode ser offline, e você vai ver que está muito alinhado com isso, né? As características e as peculiaridades do canal PET, para que você possa ter essas habilidades para inovar. Então, a gente vai ver aí cenários e tendências, que é a aula comigo e com o Elton, as decisões de trade marketing, que é a Regina Blessa junto com o Elton. A Regina aí é uma sumidade nesse assunto. Depois a gente vai ver as ferramentas do trade realmente para inovar, e vamos ter uma noite de casos de inovação na prática, que a gente vai ter vários empresários, tanto do varejo quanto da indústria, mostrando, e você vai poder sair com um plano de desenvolvimento e de inovação já na prática. A gente tem 2 aulas em que você vai botar a mão na massa em cima disso. Então, fica aí o convite. Eu queria entender, Elton, você acredita que esse comentário aí do Marco, a gente vai trabalhar esses temas aqui no nosso curso? Dá uma palhinha aí do que a gente vai ver, por favor. Não, eu acho isso totalmente coerente e super... tem um super fit aí com o que a gente estava conversando. É importante a gente pensar que o varejo pet, o mercado pet no Brasil hoje, ele não teve crise até agora, né? É um mercado que ele cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos e que agora ele está começando a entrar numa fase de maturação. Quando isso acontece, o que acaba impactando no mercado como um todo? O varejo cresce por uma demanda natural das coisas. Então, as pessoas estão lá para comprar, ele atende e ele cresce junto com o mercado organicamente. Agora, a gente está entrando num momento em que a gente precisa ter uma proposta de valor mais bem construída. E isso se dá através da inovação e das ferramentas que o trade oferece. Então, de que forma eu vou fazer com que esse cliente que entra dentro de um pet shop, ele consiga encontrar qual é o produto ideal para o pet dele, mas ele consiga perceber o valor que está sendo oferecido, né? Uma coisa é você chegar para um consumidor, para um tutor e falar para ele, olha, paga mais R$50 nesse produto. Ele vai falar, por que eu vou pagar mais R$50? Agora, olha, fala para ele, essa ração foi feita especificamente para a raça do seu pet, o seu pet tem uma condição anatômica específica, então o formato do grão da ração foi feito
para atender essa condição anatômica do seu pet. Esse pet tem uma predisposição a desenvolver tal doença, então você vai ter aqui um conjunto de alimentos, de componentes nutricionais que vão proporcionar, né, com que o desenvolvimento dessas doenças possam ser mais retardados, e aí por diante. Então, quando você entrega essa proposta de valor para ele, ele percebe isso, você está vendendo para ele muito mais do que um alimento. Você está vendendo um estilo de vida, você está vendendo que o cão dele viva mais tempo com ele, você está vendendo com que a qualidade de vida que o cão vai viver com ele seja maior, e para fazer isso, é um desafio muito grande para a gente. E daqui para frente, cada vez mais, né, diante dessa curva de maturação que a gente está vivendo no mercado, a gente vai ter que se desenvolver. Então, como eu faço com que esse tutor que entre na loja, ele compre um produto super premium, ele compre por exemplo, um acessório feito a partir de uma matéria-prima sustentável. Tudo isso, a forma de contar essa história para o tutor é um desafio, que a gente ainda não sabe como fazer. Então, para fazer isso, é algo que a gente vai ter que se desenvolver muito, e a gente vai ter que usar muito da inovação, vai ter que usar muito da tecnologia, vai ter que usar muito né, desenvolver esse conhecimento para poder atender esse tutor. E da criatividade, principalmente, também, né, Elton, para poder se adaptar, né, a esse mundo que é de constante mudança, que a questão é toda essa, você, antes, lançamento de um produto era algo que acontecia, sei lá, um a cada ano, né? Hoje, quantos produtos a Premier vai lançar esse ano, Elton? Só assim, um chute, assim. Muitos. Aí o Felipe é a pessoa mais indicada para responder. São muitos. Eu não vou dar spoiler, não, mas sempre vai ter novidade chegando. Isso eu posso dizer. Sim, eu estou dizendo, mas no ano passado, por exemplo, quantos produtos a Premier lançou? O quê? 40? Cara, depende. Se a gente olhar para número de SKUs, certamente uns 20 SKUs diferentes, mas quando a gente pensa em produto, um pouco menos. Pelo menos 10 a gente tem lançado por ano, mas é uma coisa importante de dizer, né? A gente não lança produto simplesmente que a gente quer lançar um produto, né? A gente está sempre olhando para as demandas, né? Para as necessidades do pet e do tutor. Então, a gente está sempre conversando com esse público para entender quais são essas necessidades, né? Porque a gente precisa traduzir isso muito rapidamente e estar na vanguarda, né? Para realmente conseguir gerar esse valor que o Elton comentou, né? Que esse valor cada vez mais seja percebido e que as soluções que a gente ofereça, elas sejam cada vez mais quase que customizadas, de fato, para as necessidades tanto do pet quanto do tutor, né? Não dá para a gente olhar somente para um desses agentes, né, do processo. São sempre para os dois. Então, é um grande desafio, mas é uma parte muito bacana do nosso trabalho. Então, é algo que a gente investe muito tempo mesmo, né? Para conseguir entregar da melhor maneira para o mercado. Não, o que eu queria, aí você reforçou, né, que é essa história que no passado, né, você tinha às vezes o lançamento de um produto por ano, um produto a cada 2 anos, né, e isso já era um grande lançamento, quer dizer, agora você tem 10 produtos, 20 SKUs de um ano para o outro, e vem novidade por aí, né, vocês têm fábrica nova, então, quer dizer, tem sempre muita tecnologia envolvida, né, para atender realmente essa exigência do consumidor. Vamos botar aqui primeiro o Marciano, por favor, Marciano. Boa noite, pessoal. Eu estava com uma dúvida, escutando vocês falando ali como que é difícil explicar para o pessoal que o produto premium ele é melhor e tal. O que acontece que eu vejo que acontece no meu pet shop? Muitas vezes os meus clientes eles vêm até mim, o meu público é um público premium, entendeu? Não é um público que tem uma ração de combate, de ataque. É premium. É Premier, é Golden, é dali para cima. O pessoal vem até mim, solicita informações sobre cada produto e depois eles fazem o quê? Compram de mim a primeira vez, depois vão para Pets, Pet Love, que é uma grande concorrência e que é muito difícil nós bater o preço com eles.
O que vocês sugerem nessas situações? Na verdade, o que compõe o processo de atendimento é uma série de estratégias que o varejo tem que ter para fidelizar esse consumidor dentro da loja, né? Então, é um funil. Inclusive, a gente vai falar bastante disso lá no curso, né? Você precisa atrair essa pessoa para dentro da loja, você precisa ter uma oferta de valor para ela precisa ter uma experiência boa de compra com você precisa ter um mecanismo, você precisa ter ferramentas de fidelização. Então, essas ferramentas de fidelização, elas existem, elas são técnicas, elas são mecanismos que o mercado já oferece para a gente, que a gente precisa desenvolver e aplicar para fazer com que esse tutor, né, continue comprando dentro do pet shop. E muito mais, que ele continue percebendo que eu tenho um compromisso direto em entregar valor para ele. Entregar valor é entregar o produto ideal. Porque muitas vezes, quando a gente estuda a jornada de compra, a gente vai falar disso lá no curso também, cada canal ele é visto pelo tutor com uma força. Então, assim, as grandes redes é onde ele percebe um determinado valor. As redes, né, que a gente chama de as redes, vamos dizer, menores, né, os pet shops de vizinhança, como a gente chama, eles têm uma outra proposta de valor que é reconhecida pelo shopper. A compra online tem uma outra proposta de valor. O supermercado tem uma outra proposta de valor. Então, a gente precisa entender o que esses outros canais estão oferecendo de proposta de valor para ele, e aí a gente, dentro da nossa estratégia de retenção, mostrar para esse shopper, olha, eu também te entrego isso. Eu te entrego promoção, eu te entrego mix de produto, eu te entrego serviço, eu te entrego tudo aquilo que compõe o pacote que o tutor precisa para continuar comprando o produto dentro daquele ponto de venda. Então, existe sim ferramentas de fidelização que a gente consegue aplicar dentro de um plano de trade marketing estruturado para não perder esse funil, né? Essa boca de saída do funil aí. E principalmente o contato, né, Marciano? Porque o mais importante que você já tem é que o cara foi na tua loja, conhece você. Então, quer dizer, você tem que ligar para ele antes da ração terminar e dizer, olha só, estou te esperando aqui, tu quer que eu te mande um motoboy já te entregar na tua casa? Que aí você nem se preocupa, eu estou sabendo que a ração vai terminar. Então, quer dizer, você tem que aproveitar, né? Eu tenho um dos meus mentores no marketing que diz o seguinte, quem tem o cliente tem o poder. Quem tem o cliente tem o poder. Ou seja, se o cara comprou de você, é sua missão, Marciano, você encantar ele para que ele não vá na concorrência, né? E não interessa o tamanho, né? Se ele já comprou de você, você vai ter as condições aí de estar encantando ele aí. A Premier tem vários conteúdos também que podem ir lá no blog, em outros canais. Negócios. Exato. Né, tem os programas, tem o podcast, eu acho que depois o Felipe pode dar uma faladinha, mas legal que a gente está com 2 pessoas inscritas. Você quer falar alguma coisa antes ainda, Marciano, da gente passar para a próxima? E isso daí eu já faço, entendeu? Tipo, eu tento aprender o máximo de cada produto que eu tenho na loja, eu faço esse atendimento perfeitamente, tanto que sou só eu que atendo ali na minha loja. Então, o atendimento é uma coisa que eu cuido muito para não ter nenhum problema. Mas você tem o CRM de ficar ligando antes da ração terminar? Sim, eu mando contato e digo, tá precisando de ração para esse mês, como é que tá, precisa de ajuda. Só que o pessoal é preço. Eles querem preço. A outra estratégia, né, porque o meu negócio é criatividade, então eu não vou aceitar não. É você propor, por exemplo, planos de assinatura, em que você possa oferecer descontos para ele, dele já fidelizar. Se você compra um saco de 10 quilos a cada 60 dias, bora já fazer aqui uma programação, e aí você não se preocupa mais com isso. A cada 60 dias vai sair um saco na sua casa. Ou seja, você tem que testar modelos, Marciano, até que você encontre um que o cliente esteja afim. Existe, o importante é saber, é óbvio que a gente não vai conseguir te dar aqui agora uma receita completa de como fazer, mas é importante você saber que existe
ferramentas de fidelização, ferramentas para evitar essa mixação do cliente comprar com você, comprar com outro e comprar em outro canal. E isso acontece por quê? Porque ele percebe algum valor nesse outro canal. E a gente sabe quais são esses outros valores. Então, como, por exemplo, quando o cara vai para o supermercado, o que ele vê no supermercado para comprar? Quando ele é cliente de uma rede, de um pet shop de vizinhança e vai para uma grande rede, ou quando ele é de uma grande rede e vai para o de vizinhança, o que ele percebe de valor lá? Então, isso você precisa depois, dentro de um plano estruturado, replicar para que o seu cliente perceba, para que ele não saia. Vou te dar um exemplo simples. O canal supermercado é reconhecido como canal de promoção. Então, por que esse cara está percebendo que você não é o canal de promoção? Porque você é o pet shop de vizinhança e ele é o supermercado. Então, como eu faço para informar para esse cara que eu também entrego promoção? Então, a indústria me disponibiliza ferramentas. Você deve receber uma série de promoções aí das empresas com as quais você trabalha. Como é que você está trabalhando isso? Você está evidenciando? Você tem um plano de comunicação para falar com essas pessoas? E assim por diante. Mas isso tem que ser feito dentro de um plano estruturado, que leva em consideração inovação, que leva em consideração ferramenta de trade marketing, porque cada vez mais a competitividade vai aumentar no nosso setor. E aí isso vai exigir com que assim, a gente seja mais profissional, que a gente se profissionalize. E se profissionalizar é o quê? É conhecer ferramenta, é dominar a ferramenta, é se instrumentalizar, é ter instrumentos na mão que eu posso utilizar a cada momento. Então, a cada problema eu tenho um instrumento, eu tenho uma técnica que já foi comprovada e que eu posso dispor dela para usar nesse momento. Fica aí o convite, Marciano. Lê o nosso programa do nosso curso. Ele vai ser online, você pode participar, botar a SPM no seu currículo, falar direto com todos os fabricantes, não só com a Premier, mas com outros fabricantes, estar em contato com outros lojistas, perguntar para lojistas de grandes redes que vão estar lá o que eles estão fazendo, né? Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, sabe disso, né? Então, avalie aí a oportunidade da gente estar junto aí a partir do dia 17, que você vai sair do curso com um plano para o seu negócio, de como você... Se a sua dor é fidelizar, vamos trabalhar junto essa dor e vamos resolver esse negócio. Legal? Frederico, por favor. Sim. Elton, questão de, sei lá, uns 20 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, né? Estou falando de alimentos super premium, né? Os pilares da geração de demanda, né? A gente costumava dizer, eram o criador, né? Tinha lá os programas criador, tal, das empresas, né? Lembro dos selinhos da revista Cães e Companhia, né? Acho que ainda nem sei se existe a revista. O veterinário, né? O médico veterinário e o ponto de venda também eram esses três pilares aí que a gente depositava as nossas fichas, né? Hoje, com a revolução digital, você vê alguma mudança em relação a esses processos de geração de demanda? Ou ainda a gente depende, por exemplo, a decisão ainda está sendo tomada dentro do ponto de venda, né? Qual é o nível de liberdade hoje que o tutor tem, né? Independentemente dos outros pilares, para tomar a sua decisão de compra e seguir ali para o PDV um pouquinho mais já assim, amaciado e previamente definido sobre o que ele vai querer? Na verdade, o que acontece, o Frederico? Nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo mudou. Você continua tendo os mesmos atores sendo relevantes dentro da jornada do shopper, porém essa jornada ela tem muito mais pontos de contato hoje. Então, se antigamente você tinha vamos dizer assim, um prescritor no sentido de ser alguém que direciona, né, a tomada de decisão sendo importante, esse cara continua sendo importante, mas essa jornada ela se ampliou, ela tem muitos outros pontos de contato. Então, você tem pessoas que são influenciadores digitais e que influenciam nisso, você tem que pensar que o nosso shopper, ele é omnichannel, então não é mais assim, o ponto de venda, ele é único, exclusivo na história, não. Às vezes o cara está dentro do ponto de venda, mas ele está pesquisando no celular, ele está na casa dele pesquisando, mas depois ele quer fazer a compra física no ponto de venda. Então, é importante a gente entender que essa jornada, ela se complexificou no sentido de ter muitos outros pontos de contato, né?
Mas esses pontos de contato que eram relevantes no passado, eles continuam sendo relevantes, eles continuam sendo importantes. O veterinário ainda é o principal, vamos dizer assim, orientador em termos de nutrição. É ele que realmente direciona qual é o produto ideal, que tem condições de estar orientando. Mas você tem outros pontos de contato que também vão influenciar na decisão de compra. Legal. Queria ver se o Felipe tem alguma consideração, até porque a gente está chegando aqui ao nosso prazo aqui que a gente tinha estipulado de ter 1h30 de bate-papo, né? E o Felipe aí, eu queria ouvir um pouco qual é que é a dica dele ali para o Marciano, para a história de como fidelizar, como sair dessa guerra de preço, e aproveitar para saber se alguém quer mais fazer alguma pergunta, seja no chat, seja levantando a mão. O Ricardo levantou a mão, depois cansou. Se você quiser, Ricardo, suas contribuições são sempre bem-vindas. Deixar o Felipe falar, depois é com você, tá bom? Bom, acho que o Elton já falou bastante, né, e você também, Pimenta, sobre essa questão que o Marciano levantou, né? Eu acho que uma grande vantagem que o pet shop de bairro ainda tem é justamente essa proximidade com o tutor, né? Porque esse relacionamento é de fato corpo a corpo, vamos dizer assim. A gente está lá, o cliente está lá olhando no olho, em contato com você. Então, uma dica que eu te daria, Marciano, nesse sentido, e para todos os outros aqui também, que tem um pet shop menor, né, um pet shop de bairro, é realmente conhecer o cliente, entender ali, aproveitar essa oportunidade que ele está ali com você, para tentar extrair o maior número de informações possível, né? Claro, não de maneira invasiva nem nada, mas esse tutor, quando ele está num pet shop dessa categoria, vamos dizer assim, ele está buscando isso. Ele tem essa busca já natural quando a gente pensa nesse relacionamento. O Elton falou desses agentes, né, de decisores, né, ou influenciadores no processo de compra, quando o Frederico perguntou, e a gente sabe que o lojista, o balconista também, são agentes altamente influenciadores desse processo de compra, porque muitas vezes é a fonte de informação que ele tem. A gente está falando do veterinário, né? O veterinário é super importante, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe que as pessoas não levam com tanta frequência o pet ao veterinário para pedir uma indicação, por exemplo. Então, o balconista, o lojista, ele acaba sendo uma porta ali de entrada, né? Uma porta de conhecimento muito grande para o tutor, quando ele está na busca de um alimento e tudo mais, e quando ele pensar nesse movimento aí de mudança, basicamente por preço, essas ferramentas que a gente dispõe, né, e que o curso vai aprofundar e tudo mais, a gente mesmo na Premier, Marciano, no nosso site, se você quiser dar uma olhada depois, a gente tem uma seção de lojistas lá, que tem uma série de ferramentas gratuitas disponíveis para você dar uma olhadinha, que podem te ajudar, né? Então, esse processo de fidelização, ele fica mais facilitado quando você tem a ferramenta, e eu acho que principalmente quando você conhece bem o seu cliente, quando você entender qual que é essa busca de valor que o Elton comentou, cara, aí você está com a faca e o queijo na mão para realmente conseguir oferecer essa experiência, né, e justamente o que ele procura por lá. Então, quando a gente pensa nesse movimento, nessa dinâmica, acho que o fato de ter lá o tutor na cara a cara com a gente ajuda muito a ter esse conhecimento, né, entender exatamente o que ele está procurando. Obrigado aí, Felipe. Ricardo? Então, por incrível que pareça, eu acho que vou chover um pouco no molhado, porque isso que o Elton comentou e o que o Elton comentou bastante sobre fidelização. Eu trabalhei anos e anos e anos fidelizando varejos, fidelizando grandes grupos. Tá certo, funciona. O que não funciona é você querer fidelizar uma campanha pequena por 3 meses e depois parar. Não. Fidelização é uma coisa longa, você tem que programar, faça suas contas certinhas, né? Para fazer um programa consistente que ele possa durar anos e você vai ter sucesso com isso. E outra coisa que o Felipe também chamou a atenção é o que eu queria comentar. Os grandes varejos, Marciano, tem grandes diferenciais que o pequeno não tem, mas o pequeno tem diferenciais que o grande nunca vai ter. Por exemplo, você tem a oportunidade de criar um storytelling, porque é isso que o Felipe estava comentando. O tutor, ele tem melhor afinidade pessoal, ele tem mais empatias com os pequenos varejos do que com os grandes. Os grandes, muitas vezes, são impessoais. Agora, com o pequeno, não. É uma vizinhança. Eu estou lá sempre. Ele se torna meu amigo. E na hora que você põe uma storytelling, como é que você começou a sua empresa?
como é que é a sua empresa, o que você tem por filosofia, como você pensa, e seus diferenciais, eu começo a perceber que o Marciano é fantástico, ele é legal, eu gosto dele. E na hora que eu for comprar meu produto, minha alimentação, eu posso até pensar o seguinte, olha, o outro varejo lá, ele tem um preço um pouco mais barato, mas eu faço questão de comprar no Marciano, eu gosto dele. Então, o teu storytelling é importantíssimo. Desenvolva o teu storytelling, que eu tenho certeza que você deve ter uma jornada de herói fantástica, como todos os pequenos empresários têm, né? Todos, até os grandes têm. Mas só que eles se perdem nessa história, nessa grandeza. Aproveita você, trabalhe nela. Só para lembrar, tem um grande, que era o Abílio Diniz. Ele ainda tinha aquele lado pessoal, ele ainda tinha a sua storytelling, por mais que ele era uma empresa grande. Mas são raros empresários que conseguem isso. Hoje, o Luciano Huck também ele também tem um storytelling legal. As pessoas também gostam dele. São raras empresas grandes que têm isso. Aproveita você que é pequeno, você vai fazer sucesso contando a sua história. Eu acho que era isso aí, reforçando o que vocês estão me dizendo. Uma alegria ter você aí, Ricardo, toda a sua experiência aqui conosco aí, talvez dos mais experientes, talvez o mais, eu acho que talvez não, né? Com certeza o mais experiente no varejo aqui nessa sala, hoje é o Ricardo aí, né? Tenho muito orgulho de ser nosso colega aqui na escola e teve já agência de publicidade, liderou times de criativos gigantes, né? Várias experiências aí. Então, a Marciana, anota aí que vale muito a pena. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, Ricardo. E vou partir já para a nossa despedida. Vamos ver aí Felipe, Elton, né? Lembrando, se alguém quiser saber mais sobre o curso, pode entrar em contato. A gente tem, né, um cupom de desconto, vai ser muito bacana a gente poder ficar uma semana trabalhando junto. Então, Elton, quer aí fazer a sua despedida e depois a gente passa aí para o Felipe? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade dessa troca aqui, eu acho que foi bastante bacana, né? A gente aprende muito quando a gente tem essa possibilidade de conversar com outras pessoas, né? E acho que foi bem interessante. E fica aí, né, o convite para o curso, quem quiser se aprofundar mais também lá, a gente vai falar bastante sobre todas essas ferramentas, né, que tem disponíveis aí, e é um ponto importante a gente entender. Eu acho que o meu recado final a gente tem milhões de adversidades, né, só que a gente, como mercado pet, e aí eu estou falando especificamente com conhecimento de pelo menos aí 8 anos, que é o que eu conheço desse mercado, a gente viveu um período de grande abundância, né, no sentido de que o mercado cresceu muito, o mercado evoluiu muito, e isso acabou de maneira orgânica impactando no mercado como um todo. E a gente agora está entrando num momento em que o mercado está passando por um processo de maturação mesmo, né, de maturidade, ele está entrando na maturidade. E aí, cada vez mais vai ser exigido da gente, né, indústria, varejo, todo mundo que atua nesse mercado, a capacidade de ser mais inovador, de ser mais profissionalizado no sentido de conhecer ferramental para fazer o negócio acontecer, para a gente conseguir ter melhores resultados nesse mercado, né? A gente ainda tem muito o que fazer no mercado brasileiro, ainda tem muita oportunidade no mercado brasileiro, e a professora Regina Blessa, por exemplo, que vai estar com a gente no curso, a gente já fez mais de 500 consultorias com ela no Brasil, né? Visitando pontos de venda, visitando varejos desde do Pará até o Rio Grande do Sul, assim, a gente conseguiu ver, e os problemas, eles se repetem da mesma forma, né? A gente percebe exatamente isso. Todo mundo cresceu muito numa onda que o mercado levou, e agora está todo mundo se deparando com a necessidade de se profissionalizar. Então, acho que, e para a gente se profissionalizar, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar experiência, a gente precisa buscar benchmark. Então, acho que faz parte disso. E contem, né, com a indústria, né? Porque a indústria normalmente está aí à disposição, oferecendo ferramenta, oferecendo o que é necessário aí para ajudar o varejo. Legal, obrigado aí, Felipe. Suas considerações finais, já pedindo para o pessoal abrir a câmera para a gente fazer uma foto aqui de todo mundo, enquanto o Felipe faz aí sua despedida.
Bom, só quero agradecer também pelo convite, Pimenta, aí, para cada um de vocês aqui que ficou com a gente nesse bate-papo. Muito legal, acho que o Elton falou bastante dessa jornada, né, do mercado pet, o momento que a gente está vivendo, o que aconteceu, e acho que o fato de todo mundo estar aqui junto, reunido, para buscar conhecimento, já é algo que é muito importante, muito valioso, né, porque está falando aqui de inovação, a gente está falando de mudança no comportamento de consumo, mudança na relação pet-tutor, e aí a gente, para entender tudo isso, a gente tem que estar realmente em busca de aprendizado, em busca de ferramentas, em busca de conexões, para realmente conseguir se adaptar, né, entregar as melhores soluções nesse mundo tão dinâmico aí que o Pimenta comentou no começo, né, onde as coisas mudam muito rápido, e a gente tem que se adaptar, entender rapidamente, e buscar essa capacitação, buscar esse conhecimento. Então, acho que esse é o principal recado, né, busquem esse conhecimento, né, como o Elton falou, a indústria está sempre de portas abertas para gerar esse conhecimento, para ajudar vocês nesse caminho, né? A Premier Pet tem uma série de ferramentas nesse sentido. E da minha parte aqui, a conversa pode se estender depois também. Eu estou lá no LinkedIn, Felipe Mascarenhas, quem quiser pode me adicionar, e a gente continua a conversa por lá, porque tem bastante assunto, né? Legal. A gente vai falando, pode ficar a noite inteira aqui. Com certeza, com certeza. Muito obrigado aí, Felipe. Eu vou pegar aqui o seu LinkedIn para botar para o pessoal. Mas, enquanto isso, eu vou pedir para todo mundo passar o perfume. Vi que teve gente já com a câmera aberta, né? O Alexandre ali já está bonitão, Marilisa, César. Vamos ver aí, então. 1, 2, 3 e... Só passar aqui que a Nicole saiu. Vou tirar aqui. Legal. Maravilha, gente. Muito obrigado aí a todos que ficaram até o final, né? Muito, muito bom ter vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Tem o canal Lojistas lá para vocês poderem também pesquisar outros conteúdos, tá bom? E agradeço demais ao Felipe, ao Elton, a todo mundo que esteve com a gente, né? Foi muito, realmente, aprendizado essa noite. A gente se vê. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Fê. Valeu, Ju. Tchau, Obrigado, boa noite. pessoal. Valeu, Elton. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Juju. Beijo. Amanhã a gente se fala no escritório. Tá bom. Ih, amanhã eu tô fora amanhã, depois você me manda Tá bom. um WhatsApp. Fala depois. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Juju. Tchau.